No fim dos anos 1920, a Régia Marinha enfrentava uma decisão importante. Já tinham construído 2 cruzadores de 10.000 toneladas com canhões de 8 polegadas classe Trento. Os franceses, principais concorrentes, também iniciaram a construção os 2 Duquesne, mas a Regia Marinha se preocupava menos, pois os navios franceses tinham velocidade e poder de fogo semelhantes, porém quase sem proteção. Os Trentos não eram muito protegidos, mas tinham alguma blindagem. No entanto, os franceses então seguiram com mais 4 embarcações, conhecidas como classe Suffren ou Foch. Mas agora os italianos tinham opções de como responder. O Tratado de Washington permitia que Itália e França iniciassem antes a construção de couraçados, com 2 embarcações para cada uma, somando 70.000 toneladas. A Regia Marinha considerou brevemente dividir essa cota de 70.000 toneladas em 3 navios menores, de pouco mais de 23.000 toneladas cada. Seriam mais como supercruzadores fortemente protegidos do que couraçados, abrindo caminho para futuros navios capitais de tamanho completo. Restrições orçamentárias e o receio de levar a França a uma corrida de couraçados, onde a Marinha Nacional poderia optar por navios de 35.000 toneladas, levaram à decisão de construir 2 cruzadores extras com canhões de 8 polegadas. Esses se tornariam a classe Zara. No entanto, o Estado-Maior da Regia Marinha queria boa velocidade, proteção contra canhões de 8 polegadas e uma bateria principal de pelo menos 8 dessas armas, e perceberam, ao construir os Trentos, que essa fórmula simplesmente não era possível em 10.000 toneladas. E assim, eles concluíram que a solução era simplesmente projetar os navios para atender a esses requisitos, independentemente do deslocamento que acabassem tendo, e simplesmente mentir sobre isso. Um projeto rápido foi feito para um navio de 12.500 toneladas capaz de 32 nós com 4 torres duplas de canhões de 8 polegadas e blindagem lateral de 8 polegadas. A Regia Marinha não avisou o ministro da Marinha sobre suas intenções, e só evitaram uma grande discussão quando alguém percebeu isso. 150 mm ou 5,9 polegadas da nova blindagem Terne seriam suficientes para conter disparos de canhões de 8 polegadas a distâncias razoáveis de combate. Assim, com essa redução na espessura do cinturão, o Zara e o Fiume foram encomendados com um deslocamento nominal de 10.000 toneladas padrão, mas com a própria Regia Marinha basicamente não dando nenhuma atenção a esse último detalhe. Ficou então claro que não apenas novos couraçados estavam fora de questão, mas que alguns dos couraçados mais antigos estavam sendo aposentados ou colocados na reserva. Isso criou urgência em igualar a força dos cruzadores franceses, levando à encomenda de mais 2 navios no ano seguinte. Gorizia seria outro da classe Zara, enquanto Bolzano, abordado em um vídeo separado, seria uma versão modificada da classe Trento, dando à Regia Marinha 2 esquadrões de 3 cruzadores cada, com capacidades aproximadamente semelhantes em cada esquadrão. Então não só os franceses iniciaram a construção de um 7º cruzador de 8 polegadas, o Algérie. As negociações que resultaram no primeiro Tratado Naval de Londres ocorreram. Apesar de França e Itália não terem assinado integralmente o tratado, o resultado desses eventos foi a construção do 4º navio da classe Azara, o Pola. Todos os 4 navios estavam armados com canhões de 8 polegadas em 4 torres duplas, um par em posição sobreposta à frente e um par em posição sobreposta à ré, com 16 canhões duplo propósito de 100 mm ou 3,9 polegadas em 8 montagens duplas, compondo a bateria secundária com 4 montagens de cada lado, 2 no nível do convés principal e 2 no nível do convés superior. Nenhum tubo de torpedo foi incluído, pois foram removidos nas tentativas de controlar o deslocamento. 4 canhões de 40 mm e 8 metralhadoras calibre .50 em montagens duplas completavam a bateria antiaérea. Aeronaves eram transportadas e lançadas pela proa, algo exclusivo dos navios italianos na época. O armamento do navio mudou um pouco durante seu serviço. Alguns canhões de 100 mm foram trocados por canhões de iluminação para combates noturnos, os de 40 mm substituídos por armas modernas de 37 mm e canhões de 20 mm ocuparam o lugar das metralhadoras. A blindagem consistia em um cinturão de 150 mm ou 5,9 polegadas e 70 mm ou 2,8 polegadas de blindagem no convés, com as torres principais tendo a mesma espessura de blindagem frontal que o cinturão. A velocidade era de 32 nós graças a 95.000 cavalos de potência no eixo impulsionando 2 hélices.
Devido à natureza escalonada da construção da classe, o deslocamento real variava de navio para navio, mas a média ficava em torno de 11.500 toneladas, padrão variando algumas centenas de toneladas conforme o navio e a época de incorporação. Além disso, por serem construções escalonadas, há diferenças visuais importantes. Os 3 primeiros navios possuem casco inclinado ao lado dos canhões dianteiros para ampliar o arco de tiro dos canhões secundários, recurso praticamente abandonado no Pola. Os 2 primeiros navios tinham chaminés relativamente verticais. Gorizia tinha um alargamento mais pronunciado na base das chaminés, e Pola tinha uma superestrutura muito mais extensa que envolvia parcialmente a chaminé dianteira, que também era alargada. Batidos em quilha em 1929 para os 2 primeiros e em 1930 e 31 para os 2 últimos, os navios foram lançados entre 1930 e 31 e incorporados em 1931 e 1932. Antes da Segunda Guerra Mundial, sua principal notoriedade foi operar em patrulhas teoricamente neutras durante a Guerra Civil Espanhola, embora o bloqueio de um esquadrão naval republicano tenha mostrado as verdadeiras alianças da Itália em determinado momento. Nesse período, Gorizia teve uma grande explosão no tanque de combustível de aviação e precisou entrar em Gibraltar para reparos de emergência. Arquitetos navais britânicos analisaram suas linhas, calcularam o volume submerso e concluíram que ela excedia muito o deslocamento oficial de 10.000 toneladas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a classe operou com sucesso, apesar de não obter vitórias, mas costumava aparecer e pressionar. As forças britânicas, formadas principalmente por cruzadores leves, recuaram. Diante da artilharia de 8 polegadas, de longo alcance e precisão, os canhões de 6 e 5,25 polegadas dos cruzadores leves não conseguiam competir. No entanto, enquanto recuava sob ataque aéreo britânico em março de 1941, Pola foi atingido e imobilizado por um torpedo lançado por um Swordfish. Zara e Fiume foram destacados para ajudar o Pola, enquanto o resto da frota se retirava com o Vittorio Veneto. Assim, os 3 cruzadores pesados foram emboscados e afundados pelos couraçados do almirante Cunningham na fase noturna da Batalha do Cabo Matapão. Isso fez de Gorizia a única sobrevivente. Ela seguiu nos combates e, embora não tenha acertado nenhum alvo, também não foi atingida no mar. Em 1943, ela foi danificada por um ataque aéreo dos aliados no porto, enquanto o mesmo ataque afundou totalmente o Trieste. Após o armistício italiano, os alemães apreenderam o navio quando ocuparam La Spezia, onde ela havia sido levada para reparos. Em 1944, as forças especiais italianas, atuando pelos aliados, tentaram afundar ela e o Bolzano para evitar que os alemães bloqueassem o porto. Mas Gorizia também sobreviveu em grande parte a esse ataque, sendo encontrada após a guerra meio submersa ao lado de um pier. Mas, embora ela fosse tecnicamente recuperável, os custos para colocá-la novamente em condições de serviço foram considerados altos demais, e o casco foi, portanto, vendido como sucata em 1947. É isso por hoje. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, escreva abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.